Boa tarde, pessoal. Bem-vindos de volta ao KMBR 2020. Vocês passaram da última sessão para a nossa agora e a gente vai começar a sessão das 11 da manhã. Compartilhando a minha tela com vocês. O tema de hoje é o valor do conhecimento na transformação digital e do supply chain. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos nossos intérpretes que estão traduzindo do português para o inglês, agradecer o time da SBGC pelo convite do pessoal, e também ao André Nakamura da Cargill, o Juliano Cardoso da Gerdau e o Márcio Silva da Deloitte. Muito obrigado pela presença. Uma breve introdução sobre os nossos palestrantes. O Juliano é líder de TI. O Juliano é líder de TI para a supply chain da Gerdau. O André Nakamura é líder de supply chain development da Cargill. E o Márcio Silva é diretor de supply chain operations da Deloitte. O bate-papo de hoje vai em torno do tema como que a transformação digital tem afetado ou contribuído para a transformação ou para a melhoria do supply chain. E aqui nós vamos ter três perspectivas do mesmo assunto. Então, uma perspectiva vai ser a perspectiva da tecnologia, a perspectiva do indivíduo que está lá, colocando a mão mesmo na ferramenta e implementando a solução, que é o Juliano que vai falar. Do outro lado, a gente tem a perspectiva do negócio. Então, o André Nakamura olhando muito a perspectiva de quem está fazendo a conexão entre a estratégia e a operação. E, por fim, o Márcio Silva falando com a perspectiva do fornecedor de serviço, do cara que conecta essas duas pontas. A ponta desde da tecnologia que está sendo implantada e faz a conexão com o negócio. Então, para continuar esse nosso bate-papo, eu convido o Juliano a falar um pouquinho da história dele sobre a transformação digital no supply chain e qual que é a influência do conhecimento na Gerdau. Legal, pessoal. Então, bom dia aí. Muito obrigado, Leandro, pelo convite. É um prazer estar aqui discutindo com vocês, né, com essa turma aí super experiente aí no assunto. Eu vou compartilhar minha tela aqui também. Perdão. Só um minutinho que eu... Aqui. Compartilhei a tela errada. Bom, vocês estão vendo? Então, meu nome é Juliano Cardoso, eu sou pai do Vicente e da Alice, sou casado com a Melissa, sou cientista da computação por formação, mas trabalhei durante os últimos 19 anos no negócio, né, direto na área de supply chain. E o que eu queria trazer aqui, né, mais recentemente, um pouquinho da minha história mais recente, né, eu vim para a TI, passei um período aí, cerca de um ano mais ou menos, eu passei na área comercial desenvolvendo produtos digitais, tá, para os nossos clientes, e agora, cerca de 2, 3 anos, eu estou atuando na TI, então como o Loss falou, eu queria trazer um pouquinho dessa perspectiva de TI para a transformação que nós estamos vivendo. Bom, eu trabalho na Gerdau, né, a Gerdau é uma siderúrgica nacional, ela é a maior siderúrgica do Brasil, é a maior recicladora de aço da América Latina, nós temos cerca de 30 mil colaboradores, estamos presentes em 10 países, tem mais de 30 unidades de produção, mais de 70 centros de distribuição aqui no Brasil, temos 2 minas de minério e uma base florestal, e mais recentemente, assim, falando sobre a transformação digital, né, a gente instalou um escritório no Vale do Silício para poder tratar junto a todo o ecossistema lá do Vale do Silício, né, e a gente está trazendo bons insights de lá. E em Manchester também, no ano passado, nós abrimos um outro escritório aqui focado em desenvolvimento de novos materiais, né, o nosso foco atual é o grafeno.
o que a gente acha que complementa aí a toda a questão do aço. Para falar assim sobre a nossa jornada de transformação, a Gerdau ela já tem um histórico de transformação, assim, né? A gente é uma empresa que está em constante transformação, sempre muito atenta assim ao que vem acontecendo no mundo lá fora. Isso já está no DNA, né? Isso vem desde dos seus fundadores, assim, mas mais falando sobre o momento atual aqui, a gente começou essa jornada aqui em 2012, quando a gente começou a construir essa estratégia do futuro da Gerdau, né? Ou seja, o que está acontecendo com o mercado siderúrgico, né? O que vai acontecer com o aço? Qual o nosso lugar nisso, né? Então, essas discussões nos levaram muito a olhar para fora, e esse olhar para fora acabou induzindo uma grande transformação aqui dentro da Gerdau, e houve um grande incentivo a projetos ligados à inovação. Então, isso aconteceu mais ou menos ali por 2012, 2013. Em 2014, quando a gente lançou o nosso propósito de empoderar as pessoas, de dar autonomia com responsabilidade, quando a gente deu muito mais autonomia para as equipes, se formou um movimento na base operacional e tática de trazer muito mais agilidade, porque era isso que estava acontecendo naquele momento, né? As pessoas foram para fora e viram que o mindset ágil ele estava muito presente, e a gente precisava estar inserido todo nesse contexto, né? Mas eu não diria que foi uma transformação assim, bottom-up ou top-down, ela foi realmente um conjunto de coisas, que ao mesmo tempo que as pessoas ali que cuidavam da parte operacional e tática começaram a vir para dentro desse movimento, o board também começou a ir, e várias pessoas foram para o Vale do Silício naquela época, porque era o que realmente fazia sentido, e começaram a trazer essa cultura para cá, entenderam que isso fazia sentido e que tinha muito fit com o que a gente estava vivendo, o que a gente precisava viver, né, o que a gente precisava se transformar. Então foi um movimento muito coordenado assim entre as duas partes, digamos assim, né? Em 2016 teve um movimento que a gente chamou de Let's Be Agile, e trouxe esse mindset ágil muito mais forte para dentro da organização, e foi isso que construiu o momento que a gente está hoje. Essa foi o grande alicerce do momento que a gente está hoje, né? Em 2018 a gente definiu que o digital era uma estratégia de crescimento da Gerdau. Bom, e daí, quando a gente fala aqui em supply chain, né, especificamente do supply chain, a gente entende, a gente se deu conta, né, que o supply chain, ele tem um papel super importante na transformação da empresa. Porque quando a gente fala, por exemplo, uma das bases da transformação é como a gente consegue trabalhar com dados. E se a gente falar nesse aspecto, nessa disciplina, o supply chain, as informações praticamente todas as informações da operação, elas passam por um processo supply chain, né? Aqui passam informações sobre clientes, sobre previsão de demanda, qualidade, produção, pessoas, ou seja, o supply chain ele concentra um grande número de informações. Dado isso, a gente entendeu, puxa, aqui é um grande ponto para a gente alavancar a transformação da empresa. Vamos olhar com carinho para dentro do supply chain. E a gente definiu 3 grandes pilares para trabalhar no supply chain. Um é, obviamente, a questão de dados, né? A gente quer trabalhar um supply chain que seja orientado a dados. O segundo, com todo esse movimento de agilidade, a gente começou a entender que não fazia mais sentido alguns ciclos de planejamento serem tão longos e tão estáticos, né? Se a gente roda sprints a cada 15 dias, será que faz sentido a gente ter um planejamento mensal? Será que a gente não pode trazer uma dinâmica diferente para o nosso planejamento? Aprender mais rápido, né? Então, isso é o que a gente está chamando de SOP ágil. E, por fim, mas não menos importante, a visão de cliente dentro disso tudo, né? Já há algum tempo, todos os nossos projetos, todas as nossas iniciativas, na verdade, elas visam uma captura de valor, né? Como, enfim, retorno do investimento, né? Mas dificilmente a gente faz um projeto, por exemplo, apenas para reduzir capital de giro.
Se a gente reduz capital de giro, por exemplo, que é um projeto clássico de supply chain, né, e isso vai afetar o nível de serviço do cliente, opa, para aí, tem alguma coisa errada aí, a gente precisa rediscutir essa iniciativa. Então, a gente já tem trazido essa perspectiva de ter o cliente como centro faz bastante tempo, isso tem orientado todas as nossas decisões dentro do supply. E uma vez definido isso, então a gente rumou para a nossa jornada ao conhecimento, né? E a gente teve 3 pontos também super importantes aqui, né? O primeiro deles foi fazer uma fase de pesquisa muito intensa. E aqui eu diria assim, foi quase que isolado, né? Ou seja, a gente ficou dentro de casa pesquisando tudo que era possível pesquisar. Artigos, enfim, fizemos learning sessions, fizemos workshops, fizemos uma série de coisas dentro de casa para entender o que era todo esse movimento de agilidade, de tecnologias emergentes e como isso se encaixa dentro do supply chain. O segundo, quase que paralelo, digamos assim, a gente também foi para fora e fez várias sessões de benchmarking, ou seja, a gente começou a aprender com outras empresas do nosso segmento de mineração e metais, mas também de outros segmentos, como de serviços, enfim, da própria tecnologia, entender o que está acontecendo ali, né? E aqui a gente olhou não só empresas de grande porte, ou empresas que estão se transformando, como a Gerdau está se transformando, mas também aqueles nativos digitais, né? E ver como isso se encaixa dentro de cada um dos nossos processos. E, por fim, a gente entendeu também que não conseguiria fazer essa transformação sozinho, né? A gente precisa de apoio, a gente precisa de mentoria, né? A gente precisa de pessoas experientes aí trabalhando com a gente. E a gente sempre buscou muito os nossos parceiros consultores, né? A gente trabalhou aqui também tentando fazer um equilíbrio com grandes consultorias e que nos ajudaram a definir coisas bem estratégicas mesmo, como a nossa própria transformação digital como uma estratégia da empresa, mas também com startups que se aproximam muito da operação, né, se aproximam muito daquela rotina do dia a dia. Então aqui a gente conseguiu fazer uma mescla bem interessante assim. Uma dessas grandes consultorias aqui, ela nos ajudou muito na nossa transformação e, não por coincidência, a gente escolheu o supply chain para implementar o primeiro squad. Então, a gente já vinha trabalhando, né, no modelo de times ágeis, e a gente até chamava de squad, porque a gente entendia, né, que tinha um modelo assim, mas efetivamente um squad, assim, com todos os perfis que precisam ter, né, com as pessoas 100% alocadas naquele time, não fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho de rotinas de outras coisas, tocando os projetos, não, dedicada 100% no squad, o primeiro foi dentro de supply chain. E a gente desenvolveu um produto chamado Smart Decision. Isso foi um produto muito interessante que deu a oportunidade do programador de produção tomar as melhores decisões frente aos cenários que acontecem diferente daquilo do planejamento. Então, aconteceu uma ruptura de produção. O que eu faço? Qual é o cliente que vai ser menos afetado? Qual a decisão melhor para mim tomar? Qual a melhor decisão para capturar mais valor? Então, esse produto realmente trouxe um resultado bem interessante, assim, tanto no nível de serviço quanto na otimização do capital de giro. Só que a gente começou a ter um problema, né? Porque a gente divulgou super bem esse trabalho, foi muito bem recebido por todo mundo, e a partir daí todo mundo queria ter os seus squads, né? E embora várias pessoas já tivessem times ágeis, as pessoas queriam ter os seus squads. Então a gente tinha aqui um dilema para tratar, né? Ou vamos para a revolução, ou vamos para uma evolução. Ou seja, ou a gente muda toda a empresa e diz, olha, a partir de agora, sei lá, o gerente de marketing vira o PO de um produto, o analista vira um Scrum Master, né? A gente faz uma coisa desse tipo, ou a gente tenta construir essa história, né, e entendendo, né, que o que a gente fez no passado fazia sentido e serviu para a construção do momento que a gente está hoje. E a gente optou pela evolução. Essa evolução, ela é baseada
em 4 pilares, a gente sempre fala isso, né, a transformação baseada em 4 pilares. Um é tecnologia, então buscamos tecnologias de ponta. Outra é dados, então a gente começou a estruturar uma arquitetura de dados bem importante aqui para chegar onde a gente está hoje. As pessoas, que é a base de tudo, né, é trabalhar nas pessoas, e new ways of working. Ou seja, aqui a combinação de processos, revisão de processos, com toda essa metodologia ágil, né, com todo esse mindset digital que a gente vem trabalhando. E aqui que eu queria, aqui é o que é o grande, se eu pudesse resumir toda a nossa conversa num único slide, seria esse. Essa foi a estratégia que a gente adotou para a gente poder escalar toda essa transformação. Então, retomando ali, né, quando eu disse que o SOP, o Supply Chain, ele tinha 3 grandes bases, né, o Data Driven, SOP Ágil e Customer Centric, a gente pensou como a gente consegue levar esse conhecimento para as pessoas de forma que a gente vá realmente transformando e que não vá abandonando elas, né, não seja aquela carga de conhecimento e depois a gente vai embora e as pessoas não sabem o que fazer com ele, né. Então, quando a gente foi para esse lado de Data Driven, nós desenvolvemos um programa de capacitação, e aqui é um programa individual, digamos assim, de capacitação, chamado D-Data, onde ele leva toda essa capacitação de cientista de dados para quem não é cientista de dados. Então, aqui a gente trata coisa como modelagem de banco de dados, como analytics, como estatística, Python, as pessoas aprendem a programar. Então, é bem um programa de capacitação mesmo. Mas a gente entendeu que a gente precisava acelerar algumas iniciativas. Então, a gente criou um centro de expertise em analytics. Esse centro de expertise, ele não só capacita as pessoas, mas ele também atua como mentor durante todo o desafio que é estipulado. Então, aqui no Core Analytics, a gente não capacita mais cada indivíduo, a gente capacita uma equipe que foi formada para resolver um determinado desafio. E o Core Analytics vai acompanhando ao longo do ciclo de vida desse desafio, até o final. Quando a gente vai para o lado de SOP ágil, a gente precisa levar o mindset ágil para as pessoas, né? Então, claro que o ágil, ele tem um framework, mas se a gente for, né, a cada consultoria tem um pouco do seu jeito de fazer, né? E a Gerdau precisava achar o jeito dela, né? A gente precisava achar o nosso jeito. Então, nós desenvolvemos um kit zero de agilidade. Isso foi desenvolvido por todos os nossos Scrum Masters, e eles capacitam as pessoas também em função de um desafio. Então não está no plano de desenvolvimento das pessoas, né? Mas está quando a gente forma um grupo, quando a gente forma um squad para trabalhar num desafio específico, a gente capacita eles com esse kit zero de agilidade, ou seja, com essas condições mínimas que um time ágil deveria ter para rodar. E claro que dá liberdade para personalizar algumas coisas, mas entendendo que tem alguns pontos aqui que precisam ser trabalhados. E para garantir que a gente vai ter esse contínuo aprendizado, a gente criou chapters. Então, cada squad tem... Os squads, eles se diferem bastante, assim, né? Mas cada squad tem um Scrum Master, tem um Tech Lead, tem um UX Designer, por exemplo, e todas essas funções, elas estão divididas em chapters. E a grande função do chapter é realizar o aprendizado. Então, eles têm reuniões periódicas, onde eles discutem não o resultado do time, mas o que o time está aprendendo com isso e como a gente pode evoluir. Então, aqui se discute plano de ação, não para atingir o resultado, e isso é feito dentro do time, mas para atingir uma maturidade no mindset ágil. Isso tudo, e depois a visão de Customer Centric, que a gente está implantando Value Streams, onde a gente não fala mais de área de logística, mas a gente fala de uma jornada do cliente, por exemplo, e daí a gente consegue propor essa interação entre os indivíduos. Além disso, a gente cria bootcamps para falar sobre principalmente arquitetura de referência, porque a gente está desenvolvendo uma série de coisas aqui, mas essas coisas, né, esses produtos, eles precisam estar ligados com a estratégia da Gerdau, com a arquitetura de referência da Gerdau. Então, aqui a área de arquitetura, ela promove constantemente esses bootcamps e traz aqui não só pessoas da TI, os desenvolvedores, mas os POs do negócio, inclusive, para entender qual o impacto de uma decisão dentro da nossa arquitetura.
Tá? Então esse é o grande framework que a gente tem usado para escalar essa estratégia e para manter esse conhecimento sempre sendo aprimorado. Tá? E a gente está numa contínua, né, jornada aí de aprendizagem. Eu não trouxe nenhum número aqui de resultado, mas a gente teve resultados muito importantes em redução de tempo de permanência de veículos dentro das operações, por exemplo. A gente teve resultados muito importantes em redução do lead time do atendimento de ordem, né? O próprio capital de giro, que é um indicador clássico aqui que a gente tem, utilizando essas metodologias e muitas delas sem, inclusive, usar grandes tecnologias. Então, acho que aqui, trazendo um grande aprendizado da TI, a TI, ela passou de ser aquela área apegada à tecnologia por si só, e a gente começou a discutir processo de negócio. Né? A gente começou a entrar no negócio, discutir o processo. Se eu tiver que usar tecnologia, ótimo, a gente está aí para ajudar, mas se não precisar, ótimo, a gente vai e investe o nosso tempo na capacitação das pessoas, na metodologia, na organização da forma de trabalhar. Isso, então, tem trazido um resultado super positivo aí para a gente. É isso, pessoal. Muito obrigado. Estou à disposição para perguntas. Eu acho que o Loz vai coordenar algumas coisas aí, mas estou à disposição. Aqui estão os meus contatos. E a Gerdau está de portas abertas aí para quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história. E se a gente puder aprender também, né, a gente fica super feliz em compartilhar os nossos aprendizados. Muito obrigado, Juliano. Muito legal. Assim, é impressionante ver o teu discurso, sabendo que a Gerdau é uma empresa que tem, por favor, me corrija se eu estiver errado, 119 anos, com uma filosofia que quem ouve o teu discurso e não sabe que você está falando da Gerdau, parece estar falando como se fosse uma startup. E isso é muito, muito, muito legal, assim, para quem acompanha um pouco essa dinâmica. E aí eu queria fazer a conexão de alguns pontos que você trouxe. Depois a gente faz a sessão das perguntas lá no final, mas eu sei que o público majoritariamente aqui acho eu, né? Não tenho certeza de quem está assistindo agora, mas eu acredito que majoritariamente são de profissionais de gestão do conhecimento. Então, algumas coisas que vale a pena colocar, fazer o contexto de um lado para o outro, né? Quando você fala do mindset ágil, que não foi, que ele foi tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Foi uma coisa que surgiu quase que orgânica. Para quem está mais com a teoria lá da gestão do conhecimento lá atrás, isso é que o Nonaka chamava de a abordagem middle up down. Então é uma coisa que emerge do meio da organização e ela permeia tanto para a operação quanto para a estratégia. E é muito legal, porque em momento algum, e esse é um ponto muito importante que eu acho que nós, profissionais de gestão do conhecimento, temos que nos atentar cada vez mais, em momento nenhum você falou a palavra gestão do conhecimento, o termo gestão do conhecimento, mas tudo que você falou tem a ver com gestão do conhecimento. Então, você falou de pessoas, você falou de tecnologia, você falou de ambiente ágil, você falou de aprendizagem, falou de como ter o data-driven, então como que eu tomo uma decisão baseada não no que eu acho que mas sim no que os meus dados estão me mostrando, e para isso eu tenho que ter um trabalho dentro de casa muito, muito bem feito para que eu tenha garantia que os meus dados são relevantes. Então, puxa, muito feliz com a sua apresentação e parabéns. Posso só fazer um comentário, Loss? Claro. Acho que assim, somando, adicionando o que você falou, para todos aqui um pouco mais de outras gerações, né? O que eu achei mais bacana, eu vi isso de tecnologia. Se olhar o speech do Juliano, talvez o que ele menos falou foi tecnologia. Essa é uma virada de chave muito importante. Muito importante. Alguns anos atrás, nunca ouviríamos alguém no lugar do Juliano de TI falar sobre uma transformação, né, e não dar a ênfase que normalmente era dada para a tecnologia. Muito bacana, Juliano. Parabéns, cara. Show de bola. Muito obrigado, feliz pessoal. com isso.
Então, a gente teve a visão da tecnologia, que não foi exatamente da tecnologia. Muito bom, não, e realmente bacana isso. Eu gostaria de convidar agora o André Nakamura para falar um pouquinho da experiência dele na Cargill e como é que está sendo essa jornada da transformação digital no supply chain e como que o conhecimento tem ajudado para isso. Obrigado, Leandro. Eu queria agradecer o convite seu aí para participar desse evento tão importante aí no Brasil e também é uma responsabilidade, né? Você pode desligar a tua câmera que o teu som está chegando um pouquinho quebrado? Vamos ver como é que fica. Eu vou desligar a câmera aqui, então, e aí a gente entra melhor aqui, ó. Tá bom. A tua câmera ainda está aberta. Vamos lá, Leandro. E agora sim, podemos O seguir? som melhorou bastante. A tua tela está piscando para mim, mas o som melhorou bastante. Legal. Bom, vamos tentar aqui. Bom, obrigado aí pelo convite, Leandro. Então, acho que é uma honra participar do evento aqui, KM Brasil, e também acho que é uma responsabilidade muito grande de compartilhar o nosso case aqui da Cargill com as feras aí, né, o Juliano e o Márcio, que vão apresentar com certeza conteúdos muito interessantes. O Juliano já deu um show aí na apresentação, espero que eu consiga atender as expectativas aí também, tá? Primeiro, é um prazer, é o André Nakamura que está falando, sou pai da Isadora e do Rafael, duas crianças de 4 e 1 ano. Eu acho que minha jornada com conhecimento tem um pouco do histórico dos meus pais, né? Eu acho que como descendente de japoneses aí, o culto pelo conhecimento é algo que está no sangue, está na veia e é passado por gerações, né? Então, ao mesmo tempo que meu pai não teve condições de passar, de fornecer todos os brinquedos que eu queria na época, né, que eu achava que seria interessante, por outro lado ele focou muito numa questão de aprendizado. E eu tenho levado isso para minha vida em todos os sentidos de absorver o máximo de conhecimento, então eu acho que eu sou um cara que é ávido por conhecimento, quer sempre aprender, com todas as experiências positivas ou negativas, mas sempre querer aprender, né, criar novos conhecimentos e aplicar tudo aquilo que eu aprendi, e também, por fim, compartilhar. Então, acho que uma paixão que eu tenho é poder compartilhar todo o conhecimento, todas as aprendizados que eu tive na minha vida, tá? Hoje eu sou responsável pela área de Supply Chain Development dentro da Cargill, né? É uma área que toca todos os projetos de todas as áreas relacionadas ao supply chain, desde a logística, a parte de transporte, né, mesmo, a parte de planejamento, customer service. Então, eu ajudo essas áreas a desenvolverem melhor, né, os seus processos, toda a parte de digitalização, e eu estou na Cargill há aproximadamente 2 anos, tá? Eu acho que falando um pouquinho da Cargill, não sei se todos conhecem, mas a Cargill é uma empresa de 160 mil funcionários, é uma empresa, para vocês entenderem um pouco do contexto, é uma empresa de capital fechado, então muitas vezes as pessoas não conhecem, mas já tem mais de 150 anos, né? Mesmo porque a gente não tem tantos produtos de que vão para a ponta, né? São poucas marcas que a gente tem, mas a gente atua em mais de 70 países, né? Então é até interessante que a gente tem várias línguas e as pessoas falando várias línguas, né? Os comunicados são em todas as línguas que você possa imaginar, e hoje a gente tem um faturamento de aproximadamente 110 bilhões de dólares, tá? Então, esse é o tamanho da Cargill. A Cargill, ela é composta por diversos negócios, né? Eu atuo especificamente no business que se chama Food Ingredients, então são ingredientes alimentícios, né? Especificamente com dois produtos relacionados a duas origens, né? Do milho e das amêndoas de cacau. Então, como vocês podem ver aqui nas fotos, a gente tem muitos dos produtos que com certeza vocês consomem dentro de casa, tem algum produto, algum ingrediente que é da Cargill, tá? Hoje a gente tem a responsabilidade dos negócios, né, que eu tenho,
tenho essa configuração, né, de 6 plantas, 16 armazéns, essa quantidade de SKUs e clientes, tá, número de pedidos, então são business relativamente complexos, tá, eu acho que um ponto importante aqui, em relação até o que o Juliano apresentou, que eu achei muito interessante, que o comentário do Leandro sobre não parece ser a empresa do setor, e sim uma empresa de tecnologia, uma empresa, uma startup, né, o mundo agro, ele é um mundo que está aprendendo e está caminhando em relação a essa jornada da digitalização, né? Então, o contexto que eu posso tentar é um pouco disso, né? Então, quando eu cheguei na Cargill há 4 anos atrás, a gente não tinha basicamente uma estrutura de supply chain montada ainda, né? A gente estava realmente engatinhando. Então, o primeiro passo que a gente realmente teve que dar é em relação à criação de quais são os objetivos, né? Qual que é o objetivo final em relação ao nosso supply chain, né, de ter uma visão end-to-end, de ter o cliente como centro. Eu acho que esse é um ponto que é comum, né, mas que é muito importante, porque ao mesmo tempo que a Cargill é uma empresa muito grande, e isso traz as consequências com certeza positivas, mas tem alguns outros impactos, né, como por exemplo, olhar muito para dentro, né, então a gente tem que trazer realmente uma visão do cliente, né, e trazer as ações relacionadas realmente que vão entregar valor para o cliente, né, esse é um ponto que realmente foi uma mudança de mindset dentro da organização, tá, e como supply chain também é uma área de criação de valor, então como eu comentei, uma área que era relativamente nova, e era muito focada na questão de transporte, então a gente realmente deveria sair de uma estrutura de custo para virar realmente uma área que cria valor, né, que pode realmente fazer ser um diferencial para os nossos clientes, ser um diferencial para o mercado e trazer maior vantagem competitiva, tá, em relação aos concorrentes. E por fim, uma referência. Então, em todos os sentidos, né, internamente. Então, como eu comentei, a Cargill é uma empresa que tem diversos negócios, né, com uma complexidade bastante grande no sentido de tem muita aquisição, muitos negócios diferentes, né, em regiões diferentes. Então, a questão de a harmonização dos processos, né, de padronização, é algo que a gente tem caminhado ainda, mas com certeza, quando a gente criou essa estrutura dentro desses 2 negócios, dentro da região, a gente tinha um objetivo de se tornar uma referência para os nossos clientes, mas também internamente dentro da Cargill para os outros negócios e regiões, tá? Esse foi o ponto de partida, então a gente criou uma estrutura de supply chain com esse foco, e a primeira etapa para entender como que a gente deveria caminhar nessa jornada de transformação foi realmente entender onde que estávamos, né? Nada melhor do que entender onde estou para aí sim remediar, né? Entender qual a situação atual para depois a gente atuar em cima dela. Então, o que a gente percebeu é que em todos os sentidos tinha muito o que se trabalhar, né? Se vocês perceberem, o mercado agro ele é um mercado que realmente tem muito que trabalhar ainda, então a jornada de transformação, eu diria que caminhando e fazendo um trabalho muito bem feito, muito estruturado, a gente já consegue criar um diferencial competitivo em relação ao mercado, né? Então, se vocês olharem em termos de maturidade dos nossos processos, das nossas tecnologias, realmente a gente tinha muito que trabalhar, inclusive em relação ao time, né? O conhecimento de supply chain realmente era algo que a gente tinha muito que trabalhar. Então, esse foi o ponto de partida, entender onde estávamos, definir qual que era a visão em termos de supply chain e também onde que a gente gostaria de chegar em termos de maturidade, né? Sem dúvida, a gente está indo atrás de tecnologias muito mais avançadas, mas eu diria que o nosso caminho, estamos neste caminho, tá? Então, o que a gente teve como estratégia dessa transformação foi criar um roadmap, né, um plano de transformação com basicamente 3 grandes ondas. Uma primeira onda que a gente chamou de nivelamento, que é criar os processos básicos. Então, imaginem que há 4 anos atrás a gente não tinha uma estrutura de supply chain, a gente deveria basicamente criar os processos básicos de gestão do supply chain, né? Criar indicadores, então, indicadores básicos, como, por exemplo, o nível de serviço, níveis de estoque, a gente realmente não tinha isso dentro de casa. Então, a gestão do negócio ficava muito na cabeça das pessoas, né? E, ao mesmo tempo, também preparar o time. Então, era um time que tinha muito conhecimento da Cargill, deste mundo agro, porém, boas práticas de supply chain realmente não era o que a gente tinha muito que trabalhar ainda, tá? Uma segunda onda que a gente está, eu diria que hoje, grande parte das iniciativas que a gente tem tocado em relação a essa segunda onda, que se chama integração, que é uma fase que a gente está trazendo mais eficiência para os nossos processos, né, em termos de melhorias de implementação de ferramentas mesmo, né, e também melhoria da nossa cadeia como um todo. Então, a gente fez uma avaliação do nosso malha logística e a gente avaliou quais são as oportunidades de tornar mais eficiente e também entregar mais valor para o negócio. E, por fim, práticas de referência, aqui sim pensando em tecnologias mais avançadas e práticas mais avançadas de supply chain, tá? Então, eu diria que a gente tem trabalhado em algumas questões
mais avançadas, mas o grande foco que a gente tem hoje é nessa segunda etapa, que a gente chamou de integração. Então, realmente a digitalização do supply chain. Tá? Para vocês terem uma ideia do grande número, a gente está falando de um plano que está composto por 200 projetos, né? E a gente tem 20 frentes de trabalho que vão endereçar aí aspectos de todas as áreas do supply chain como um todo, tá? Pensando em todos os pontos de tecnologia, de melhoria de processos, né? A questão de analytics também e o próprio desenvolvimento do time, tá? Então, para contar um pouco como é que está sendo essa jornada, essa implementação de tudo isso, desse plano, eu acho que o primeiro aspecto que eu queria trazer é muito em linha do que até o próprio Juliano comentou, mas é a gente alocar os melhores recursos. Então, eu acho que esse é um aspecto fundamental, né? A gente não precisa criar novos conhecimentos daquilo que já existe no mercado, né? Então, ou aqueles conhecimentos que realmente são relacionados mais a uma função, mais a um processo. Então, trazendo o COE, a gente tem um centro de expertise que foi criado há pouco tempo também em termos de supply chain. Então, agregar esses valores, né? Agregar esse conhecimento, né? De uma área de tecnologia, por exemplo, com o conhecimento do negócio. Então, a gente reunir essa utilização aí das melhores práticas do conhecimento de uma função, mas também conhecimento do negócio. E um terceiro aspecto também é o conhecimento externo. Então, sem dúvida que usar benchmark externo, usar consultorias pode ser um caminho muito importante aí para acelerar e para trazer maior eficiência nessa transformação. Então, o que a gente tem praticado nesses 200 projetos que eu havia comentado é selecionar aqueles que fazem sentido, alocar os melhores recursos naqueles que realmente, para que a gente tenha maior eficiência nessa transformação, tá? E um outro aspecto também que eu acho que é fundamental está sendo a preparação do time. Como eu havia comentado, apesar de ter um conhecimento muito grande do negócio, né, a gente via que tinha desde o início um gap muito grande de conhecimento da supply chain. Então, nós criamos desde o início dessa transformação, que foi uma etapa fundamental de preparação do time, e criamos um programa de treinamentos. Na verdade, como se fosse uma academia de supply chain mesmo, que a gente conta com diversos treinamentos, desde básicos até mais avançados de tecnologias, né? Criamos também uma estrutura de SMEs, né? Então, são os especialistas em alguns temas que realmente são responsáveis por tocar os principais projetos relacionados ao tema, mas também disseminar o conhecimento, né? Então, eles são responsáveis por estruturar o conhecimento, eventualmente criar e também compartilhar com os demais, tá? E, por fim, claro, aplicar todo esse conhecimento em projetos. Então, a gente realmente tem uma governança muito forte e também um compromisso de todos que participam deste programa, dessa academia, que os conhecimentos adquiridos sejam transformados em projetos efetivos e que tragam resultado para a companhia. Tá? E eu acho que um outro aspecto também muito importante em relação à comunicação, né? Divulgar esse conhecimento que está sendo adquirido, né? E fazer essa comunicação de uma forma estruturada tem sido fundamental para, inclusive, estimular o time a continuar se desenvolvendo, a absorver novos conhecimentos, tá? Então, esse é um aspecto fundamental que eu entendo para, inclusive, preparar para a transformação. Então, desde o início, a gente preparou o time e, ao longo dessa jornada, a gente tem constantemente feito reciclagens e trazido novos conhecimentos, né, de novas tecnologias para o time para que avance ainda mais dentro desse conhecimento, tá? Outro aspecto também que eu queria tocar em relação à formalização e estruturação do conhecimento do negócio, tá? Então, a gente tem, como eu havia comentado, utilizado os melhores conhecimentos das áreas, da função, dos externos, né? E a gente tem uma preocupação muito grande em documentar e estruturar todo esse conhecimento que está sendo gerado. Então, a criação de novos conhecimentos, né? A criação de novos padrões, é importante que a gente deixe isso tudo estruturado de uma forma que a gente consiga, inclusive, escalar para outros negócios, né? Então, o conhecimento que está sendo gerado, ele se transforma em templates, né? Logicamente, e tudo isso vai sendo registrado dentro de uma plataforma aqui para que a gente consiga compartilhar e monitorar e evoluir constantemente com esse conhecimento, tá? Um outro aspecto também que eu trago é em relação a regras de negócio modeladas nas ferramentas. Então, a gente tem, se lá no começo a gente estava discutindo uma questão de evolução dos processos, hoje a gente está indo para uma etapa muito importante, muito focada em digitalização. Aqui é somente um exemplo, a gente tem utilizado a plataforma SAP ABP como suporte para todos os processos de planejamento, né, do supply chain, e tem sido fundamental essa etapa, principalmente para que a gente consiga estruturar as regras de negócio, né, dentro das ferramentas, né, porque hoje, se antes a gente tinha todo o conhecimento muito focado nas pessoas, a gente tira esse conhecimento das pessoas, essa dependência, e estrutura em regras de negócio dentro das ferramentas. Então, quando a gente caminha para um modelo de otimização, né, as regras de negócio têm que estar muito claras, esse é um ponto muito importante,
mas também a gente exige que isso tudo seja estruturado dentro da ferramenta, seja modelado, né, e acaba que formaliza isso dentro de uma estrutura muito mais robusta, né. Então, essa tem sido uma etapa fundamental também, de trazer um conhecimento das pessoas para dentro das ferramentas, dentro dos processos de uma forma mais estruturada, tá. Um outro aspecto também que eu destacaria em relação à questão de dados, né? Então, como eu havia comentado, muito do conhecimento estava nas pessoas, até as questões de indicadores básicos a gente não tinha, né? E hoje a gente já tem, eu diria, um leque de indicadores bastante completo, né? Que a gente controla via Power BI, né? Com acesso aos executivos via, inclusive, celular, e a gente tem os painéis muito bem montados, muito bem estruturados para que a companhia tenha acesso de uma forma irrestrita, né, aos indicadores, ao desempenho da cadeia como um todo, de uma forma estruturada, né? Ao invés de perguntar para as pessoas agora, a gente tem acesso a isso de uma forma estruturada em ferramentas estruturadas. Então, trazer o conhecimento do negócio com um único número, né, uma única verdade em relação ao negócio é fundamental para que a gente consiga avançar em termos de eficiência do negócio e entregar maior valor para o negócio como um todo, tá? E, logicamente, que pensando na digitalização, a gente criou um plano muito claro, né? Quais são as etapas da digitalização? Então, a gente tem uma arquitetura de solução muito clara, em que a gente parte de um Excel, como vocês podem ver no início, logicamente, que a gente foi criando os processos, estruturando com base em Excel, mas que a gente vai trazendo tecnologias mais robustas para que a gente perenize esse conhecimento, né? A gente perenize o processo, perenize no final os resultados para o negócio. Tá? Então, a gente tem muita clareza das etapas que são necessárias evoluir em termos de digitalização para que a gente consiga atingir realmente um supply chain muito mais eficiente e, no final, entregue muito mais valor para os nossos clientes e para o negócio. Tá? Então, isso é um ponto que eu gostaria de destacar também, de não realizar iniciativas isoladas apenas, mas ter clareza de onde que a gente quer chegar como um resultado final, tendo o mapa completo de como vai funcionar a arquitetura de processos, né, a arquitetura da estrutura organizacional também, mas e a arquitetura de ferramentas também faz parte esse business, tá? E, por fim, eu acho que destacar também os resultados práticos, né? Então, o que a gente tem visto aqui nessa jornada, espero que ainda continue com essa ascendente, mas um incrível resultado em termos de entrega de nível de serviço. Então, a gente tem mais de 30% de aumento de nível de serviço, representado aqui pelo indicador OTIF, né, um time full, cliente recebendo o produto na data correta, na quantidade correta, conforme ele espera, né, e ao mesmo tempo a gente tendo redução de investimento em working capital. Então, a gente tem feito, eu diria, uma gestão muito eficiente em termos de nossos ativos, né, e também entregando um resultado muito interessante aí para o negócio e principalmente para os clientes, né? Então isso já é reconhecido pelos clientes, né? A gente já percebe que o diferencial que a gente entregaria em termos de nível de serviço já está sendo reconhecido, inclusive considerado para a escolha dos parceiros aí dos nossos clientes, tá? E por fim também acho que vale a pena destacar o protagonismo, né, do supply chain. Então, se antes era uma área basicamente que eu comentei, né, de custo, hoje a gente realmente é uma área que entrega valor e que é fundamental para o sucesso do negócio, tá? Como última mensagem, eu acho que vale a pena a gente destacar alguns aprendizados que a gente tem, né, algumas mensagens finais aqui em relação a como é que eu enxergo a digitalização e conhecimento. O primeiro ponto é ter clareza do objetivo. Então, é enxergar a transformação como um todo e onde você quer chegar, né, pensar em longo prazo e não pensar em iniciativas isoladas de curto prazo, isso para mim é fundamental, né, como que você vai realmente perenizar esse conhecimento e todos os aprendizados que você vai gerando ao longo dessa jornada. Então, essa é uma etapa que desde o início dessa transformação você tem que pensar, tá? Tenha muito claro o seu objetivo. Um segundo ponto é esteja pronto para a transformação, né? Não é necessário reinventar a roda. Então, isso é um ponto que foi um aprendizado ao longo dessa jornada, que muitos dos conhecimentos que já se existe do mercado, das boas práticas, né? A gente não precisa reinventar, a gente não precisa criar uma realidade específica para o nosso negócio. Então, a gente vai aplicar o conhecimento externo à realidade do nosso negócio, não reinventar a roda ou criar todos os novos conhecimentos, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Esteja muito pronto para a transformação, inclusive em relação às pessoas também, né? Como é que elas vão absorver todo esse conhecimento e trazer muita eficiência nessa sua jornada de transformação. Tá? E aí eu acho que o Juliano até comenta em relação a escalar a transformação. Essa é uma preocupação muito grande que a gente tem ao longo dessa jornada. A gente tem, lógico, né, aprendido muita coisa, né, errado e consertado, enfim, muitos aprendizados que a gente tem que realmente compartilhar com outros negócios e outras regiões. Então essa é uma preocupação que a gente tem para, inclusive, trazer maior eficiência na transformação para as outras regiões e outros negócios, tá?
e porque quando a gente cria um conhecimento, a gente estrutura um conhecimento, a ideia é que isso seja aplicado para os outros negócios, não que seja reinventada a roda. Então, isso a gente preocupa desde o início da transformação, tá? E eu gosto muito dessa expressão, né? A gente parte agora de um continuous improvement para um continuous learning, né? Então, acho que o mundo, com toda a complexidade que a gente enfrenta hoje, a volatilidade que a gente tem, sem dúvida, você aprender rapidamente, conseguir aplicar esse conhecimento vai se tornar um diferencial competitivo. Então, isso a gente tem tratado continuamente aqui dentro da organização, de como é que a gente consegue realmente aprender ao longo do tempo e nunca ficar parado achando que realmente a gente conhece tudo, tá? Então, continuous learning é algo que a gente tem praticado aí ao longo dessa jornada, tá? E, logicamente, que a tecnologia viabiliza a estruturação do conhecimento, tá? Então, você utilizar as melhores tecnologias para você estruturar seu conhecimento e trazer de uma forma que a gente consiga, inclusive, perenizar esse conhecimento é fundamental, porque o último ponto que eu trago é pense na sustentabilidade do negócio, né? Você ter dependência das pessoas, do conhecimento das pessoas, você tem um risco muito grande em relação à sustentabilidade do seu negócio. Então, no momento que você consegue estruturar isso utilizando as melhores tecnologias, né, você reduz a dependência e isso se torna um processo, isso se torna uma ferramenta que com certeza vai te ajudar a evoluir para o futuro e trazer sustentabilidade de todos os processos e melhorias que você implementou. Tá? Então, pense isso numa jornada de transformação de longo prazo. Tá? Então, acho que são essas as mensagens. Eu agradeço aí, Leandro. Aí, estou aberto, tá? Aqui estão meus contatos. Muito obrigado. Obrigado, André. Muito bom. Acho que aqui tem alguns pontos que vale a gente destacar na nossa conversa. De novo, fazendo a tradução do supply, né, do nosso dia a dia, para o mundo aqui da gestão do conhecimento. Uma das coisas que me chamou muito a atenção, já na largada da conversa, foi você falar de indicadores, né? Quando a gente falou ontem no painel sobre o modelo de referência da SBGC, a gente estava falando sobre ambiente viabilizador ou facilitador, as práticas de IGC, e as práticas de IGC só fazem sentido vamos lá, o ambiente, a gestão do conhecimento precisa de um ambiente facilitador, e a gestão do conhecimento só faz sentido se ela ajudar um negócio. E um dos problemas que a gente tem muito sério dentro da área de gestão do conhecimento é como que eu lido com os indicadores de gestão do conhecimento. O que você está fazendo aqui você está trabalhando com conhecimento, mas está trabalhando com indicadores de negócio. Então essa é uma parte muito legal, porque todas as tuas ações, embora você talvez possa contar quantos treinamentos você deu, você possa contar quantas boas práticas você reutilizou, quantas regras de negócio novas você colocou em prática, nada disso faz sentido se o teu negócio não é mais eficiente. Então esse é um ponto muito bacana. Eu gostei muito daqueles 3 passos, né, que você três elementos. Você falou treinamento, foco nas pessoas, os especialistas, os SMEs, né, Subject Matter Experts, e a aplicação do conhecimento na prática. Então, não adianta nada a gente trabalhar com práticas de gestão do conhecimento, universidade corporativa, plano de capacitação, se a gente não consegue ativar esse conhecimento, como vocês estão fazendo, para dar um resultado bacana, né? E um outro ponto aqui também que é legal é falar dessa dificuldade que vocês tinham, e talvez vocês ainda tenham em algum certo nível, de como escalar as novas soluções, porque antes você estava dependente única e exclusivamente do que estava da regra de negócio, como você falou, na cabeça das pessoas, né? Então, essa mudança de direção, onde você é extremamente dependente daquele indivíduo, para algo mais, puxa, eu tenho isso aqui definido, mesmo que você não consiga capturar o conhecimento pleno de uma pessoa, isso é impossível e talvez nunca chegue nesse ponto,
mas aqueles conhecimentos que vocês, para o negócio, então, do conhecimento organizacional, que são relevantes, vocês conseguiram transformar, mapear de alguma forma esse conhecimento que é crítico para a organização e colocar, transformar isso em regras de negócio, para que quando você for passar por uma outra unidade, uma outra divisão, um outro tipo de negócio, você não reinvente a roda, ou mesmo se aquela pessoa sair de dentro, sair do teu departamento ou da tua unidade, você não perca totalmente aquele conhecimento. É muito legal. Perfeito. Fico muito feliz com, com o que você está fazendo. Legal. E Acho que só um parabéns. comentário, Leandro. Claro. Obrigado. Acho que só um comentário em relação a esses pontos que você falou. Eu acho que isso é muito relevante, né? O conhecimento por si só, ou as melhorias por si só de processos, né, de evolução do time, da tecnologia em si, se não trouxer resultado para o negócio efetivo, né, para os clientes, né, se não resultar em melhores indicadores, realmente não tem valor. Então, isso é fundamental. Então, a aplicação de todo o conhecimento, né, e a captura do valor real, né, através de indicadores, é algo que a gente tem evoluído muito fortemente, né? Então, a gente tem uma governança muito forte em relação aos resultados financeiros, por exemplo, né? E a gente tem evoluído, estamos aprendendo com isso, mas sem dúvida, gerar conhecimento por si só não é o valor final, né, para a companhia. Então é muito relevante esse ponto. Muito legal, muito bom. E agora, bom, então a gente teve uma visão teoricamente mais técnica, a gente tem a visão do negócio muito forte, e agora entra o Márcio Silva com um desafio maior, porque ele, como uma consultoria, como um prestador de serviço, ele tem que lidar com esses dois personagens que a gente acabou de ver, que estão muito preparados. Então, gostaria de ouvir um pouquinho da história do Márcio aqui. Como que a consultoria se prepara para essa transformação digital, não apenas com aprender o que tem de novo no mercado, mas sim como que você conversa com esse teu cliente que está cada dia mais preparado, né? Cada dia melhor. Às vezes o consultor chega lá e ele se impressiona com o cliente, tão preparado que o cliente está. Uhum. Como é que a gente faz? Como é que lida com esse jogo aqui, né? Porque antigamente, pelo menos no Brasil, as empresas não eram tão talvez não se preocupassem tanto com alguns elementos e o consultor tinha mais liberdade. Hoje em dia, se ele chegar despreparado, não vai ser legal, né? Então, vamos lá, vamos ouvir a tua Legal. Bom, primeiro, Leandro, muito obrigado pela oportunidade. Aí, baita responsabilidade falar depois do Juliano e do Naka, né? Já deram a perspectiva de tecnologia e de negócio, né? Dentro desse ambiente de transformação, né? E principalmente puxado por operações. Me permita começar com uma brincadeirinha, assim, trazendo uma frase de esporte, o Galvão Bueno sempre fala, não tem mais time bobo, né? Então, o que a gente observa mesmo, assim, eu que tenho um pouquinho de jornada já de consultoria, a gente vem observando um nível de conhecimento, e consequentemente o nível de questionamento e provocação, né, que a gente vem sofrendo nos projetos, ele vem aumentando consideravelmente, né? E a minha opinião sobre isso, para um resultado de um processo de transformação, ele é fundamental, né? Então, nós, Deloitte, a gente vê com muito bons olhos isso, porque não fica um monólogo, né? Quando a gente expõe uma ideia, eu costumo dizer sempre em começo de projeto que a gente tem que somar a experiência, sim, de consultoria, para isso que a gente está sendo contratado, que a gente tem toda uma metodologia, temos experiência, já, entre aspas, fizemos isso em algum lugar de forma parecida, mas quem efetivamente conhece aquele ambiente que a gente está trabalhando é o próprio cliente, né? E quanto mais rico e quanto mais provocativo for a perspectiva de tecnologia, que tem um olhar muito de projetos, a perspectiva de negócio, que tem no seu dia a dia como entregar os desafios, né, como chegar nessa meta de crescimento e todo o desdobramento que isso tem que acontecer, ela é fundamental, porque não tem receita pronta, né? Não tem
A gente não tem uma proposta de solução a ser implementada. A gente tem abordagem, a gente tem proposições que devem ser debatidas, devem ser confrontadas, né? Então eu vejo assim, nós Deloitte, a gente vê com muito bons olhos essa evolução crescente que está acontecendo do lado do cliente, né? Que a gente costuma falar assim, do lado do negócio, tanto em tecnologia como em operações, tá? Bom, o que a gente preparou aqui, pessoal? Primeiro, explicar como a gente está tratando transformação, como a gente está tratando gestão de conhecimento, e para nós, gestão de conhecimento, talvez seja, depois de pessoas, o principal ativo nosso, né? Porque o que a gente vende são serviços, a gente vende são traduzir conhecimento em novos modelos de negócio, né? Então, a gente tem 2 slides que eu trouxe aqui para falar um pouquinho de quem somos, mas muito no intuito de mostrar para vocês a complexidade de como a gente tem que gerir conhecimento dentro de casa, né? E depois como a gente está estruturando isso mais em supply chain e qual é a prática que nós estamos adotando de gestão de conhecimento para garantir essa evolução. Desculpa. Bom, falando rapidamente, né, a gente hoje está como a maior empresa de serviços profissionais do mundo, a gente está com volta de 312 mil profissionais, a gente atua em mais de 150 países, né? Então, no Brasil, a gente atende com 12 escritórios, temos mais de quase 6 mil profissionais, né? E para que tudo isso, né? Como é que a gente está estruturando? Então, aqui já começa o nosso desafio. Essas 5.700 pessoas, elas estão divididas. Quando a gente tem um olhar para de serviços, tem time de auditoria, tem time de consultoria tributária, tem time de consultoria empresarial, tem time de risk advisory, financial, soluções para family offices, além de ofertas integradas. Quando a gente olha para a indústria, também tem consumer products, energia, financial services, que são bancos, instituições financeiras, governo, life science, healthcare, IT e desks, que são em indústrias localizadas por regiões do globo. Então, são olhares que já ficam mais difíceis, porque uma coisa, assim, cada indústria dessa tem as suas particularidades, e cada serviço. E vou dar só um exemplo. Para a gente hoje discutir, por exemplo, o trabalho que eu estou discutindo de footprint, de malha, né, que é pensar como vai ser o footprint de uma empresa, numa grande empresa, daqui os próximos 3, 4 anos, quem tem que estar comigo? Além de supply chain, a qual eu faço parte, né, que pensar localização, dimensionamento de CD, principais rotas. Além do time de consultoria empresarial dentro, time de tecnologia para ajudar a fazer as modelagens, time de consultoria tributária, que a gente sabe que é importante no Brasil, é muito importante, dado o contexto ainda de reforma tributária, time de risk advisory financial. Por que risk? Porque todas as premissas que a gente adota nesse modelo num governo reformista que nós estamos, eu entendo que tem que ser assim, a gente vai passar por uma reforma tributária, então aquele modelo que a gente está se pautando hoje talvez não possa ser o melhor, pensando que o horizonte de malha é que a gente pensa em 4, 5 anos. Tem a questão de risco, financial, então assim, a gente tem que somar competências, né? Então, da mesma forma que a gente se divide, a gente tem que se integrar, porque quando a gente está no face com o cliente, pouco importa se a gente é da parte de consultoria tributária, se a gente é uma empresa prestadora de serviço e temos as competências, trabalha de forma conectada para oferecer a melhor solução. Então, o nosso desafio já começa na largada, né? De consultoria, a gente também está dividido, né? O qual estou dentro de supply chain, então tem a parte de tecnologia, tem de human capital, tem de strategic analytics, tem de core business, customer products, né? Mas para que eu falei todo esse ponto? A hora que a gente desce no arcabouço de supply chain, a gente também está tendo uma transformação bastante importante, né? Quem trabalha com supply chain há mais tempo sabe que você tinha os processinhos bem definidos, a parte de desenvolvimento de produto, parte de planejamento, seja médio ou curto prazo, sourcing, parte de produção, delivery e suporte. Hoje, principalmente com a transformação digital, que, no nosso ponto de vista, acaba sendo um grande viabilizador, né, dessa melhor conexão, acho que o grande ativo que a transformação digital, que a evolução de tecnologia nos trouxe, foi permitir sair um pouco do mundo do PowerPoint, algo que a gente já dizia há muito tempo, e começar a exercitar na prática, né, em como trabalhar, por exemplo, que o Juliano trouxe. Para que eu preciso pensar num SOP mensal se tem algumas demandas de negócio que me fazem rodar o planejamento com uma frequência maior, né? Por que não pensar no synchronized supply chain, né? Num planning? Por que não pensar num
num cliente, já que tudo que a gente faz, né, até também trazido pelo Naka e pelo Juliano, conectar o cliente. Tudo que eu faço tem que ter valor para o negócio, né? Dynamic Fulfillment, pensar no modelo de abastecimento conectado, ter um desenvolvimento de produto digital, né, uma inteligência de supply, que são os COIs, né? Como a gente pensar de forma conectada, né? Então, todos esses pontos... Opa, desculpa aqui, deu um problema aqui, pessoal. Todos esses pontos, né? Como pensar de forma conectada, ou seja, eu não penso mais de forma linear, mas ao mesmo tempo que eu estou tendo um planejamento sincronizado, que na mesma rodada eu estou olhando o que vai acontecer daqui a 4 meses, o que está acontecendo hoje, eu consigo capturar qualquer mudança de comportamento de cliente que está acontecendo hoje, projetar essa tendência para o futuro. Eu também tenho uma fábrica inteligente que consegue fazer uma reprogramação, replanejamento, se adequar, fazendo uma conexão com a minha cadeia de fornecedores, e também pensar no modelo de abastecimento dinâmico, que não seja uma regra estática daquele mesmo CD sempre entregando para aquele mesmo cliente. Então, como que a gente faz tudo isso ao mesmo tempo acaba sendo um grande desafio hoje, né? E fica inerente que, para a gente trabalhar disso, precisa conhecimentos complementares. Eu preciso, sim, ter conhecimento de tecnologia, eu preciso, sim, ter conhecimento de supply chain, que é fundamental, eu preciso, sim, ter uma visão de mercado, de negócio, de estratégia comercial, eu preciso, sim, ter uma visão de produção, eu preciso, sim, ter uma visão de desenvolvimento de produto, preciso, sim, ter uma visão de conhecimento societário, empresarial, tributário, e como é que isso tudo se conecta, como é que tudo isso se coordena, de forma a oferecer esses novos modelos, né? E abrindo um pouquinho, elementos que são fundamentais, né? Gestão de dados, cada vez mais a gente tem informação, então como traduzir isso de forma a eu conseguir ter umas respostas mais rápidas para o meu cliente, né? Trazendo um pouco do que o André falou, tudo que nós estamos fazendo, no fim do dia, tem que reverter em benefício para o negócio, eu tenho que melhorar meu nível de atendimento, eu tenho que melhorar minha margem, eu tenho que melhorar minha necessidade de capital de giro, né? Então, como é que eu faço? Como é que eu traduzo esse universo de dados em informações que sejam úteis para eu tomar as minhas decisões, né? Transparência, end-to-end, né? A gente costuma dizer que esses elementos de transformação foram muito viabilizadores. Dá um exemplo aqui de vida real de projetos. Eu estava participando de um projeto onde o grande problema era o seguinte: eu tinha um número de claims, de reclamações de contrato de uma empresa de agronegócio, né? Uma empresa de agronegócio onde de comercialização de fruta in natura, onde tinha as plantações, as fazendas no país, na América Central, eu plantava, exportava isso para Estados Unidos e para a Europa, né? E aí o que é o problema? Mais ou menos eram 40%, 60% a combinação entre fruta própria e fruta terceira, e a hora que chega isso no cliente, lá ou nos Estados Unidos e Europa, tinha um problema de qualidade. E aí? Para quem que era o responsável? Era o produtor? Era o operador logístico que me levou isso da fazenda até o porto de destino? É o operador do porto que ficou com ele on hold alguns dias? É quem me transportou? É o armazém que colocou isso lá no continente de destino? É o cliente? Aonde que está isso, né? Então, onde que a tecnologia entrou? Dado este problema de negócio, onde a gente tinha que entender, primeiro, tentar evitar que esse problema de qualidade acontecesse. Número 2, uma vez que ele acontecesse, saber quem que é da responsabilidade. Primeiro, para a gente aprender, para não repetir. Segundo, para ter responsabilidade e penalidade de forma adequada, porque isso virava uma discussão um pouco sem fim, né? Então, tem que modelo que a gente desenhou. Se eu colocar uma série de sensores dentro do container, eu consigo fazer o mapeamento de tecnologia. Se eu fazer o rastreamento com RFID, eu consigo saber em que momento que esse cara está. Se está na fazenda, se está em trânsito, se já entrou no porto, se está no navio ou no porto destino. E se eu conectar todas essas informações com smart contracts, né, contratos inteligentes, eu consigo, uma vez que eu identifiquei aonde aconteceu o problema, se eu não consigo reagir, acionar meu contrato, ver qual que é a penalidade desse contrato e já atualizar a fatura. Quer dizer, já resolvo o problema na largada. Então, essa parte de habilitação de tecnologia, ela deve ser endereçada, e assim que a gente vem trabalhando, para tentar resolver um problema de negócio, né?
e não o contrário. Fica talvez aqui o grande olhar que a gente está tendo, né? Mais um pouquinho, né? Qual a abordagem? Então, sempre a abordagem deve ser não da tecnologia, a tecnologia é um habilitador, mas o primeiro ponto é assim, qual que é essa visão, né? Qual que é essa visão de estratégia? Para onde que eu quero ir, né? Sou uma empresa que quero entrar em omnicanalidade, eu trabalho B2B, quero ir B2C, quero ir para novos mercados. Como é que está a minha estratégia de operações para viabilizar isso? Quero ampliar meu footprint, quero concentrar, quero ampliar novos modais de entrega. Como que é essa minha estratégia? E dada essa estratégia, pensar em como que eu vou gerenciar, né, que é muito no planejamento de médio prazo, planejamento de curto prazo, pensar nas regras de tomada de decisão, né, descendo, claro, pelo modelo de governança, né, vocês viram que principalmente o Nakamura no final, assim, quais os resultados que eu trago, assim, qual é o ponteiro de negócio que eu quero mudar com isso, e por último, e não menos importante, qual é o viabilizador. O que tem acontecido agora é que essa nossa caixinha de ferramentas de tecnologia, ela tem aumentado bastante. Então, nosso portfólio e possibilidades, ele tem aumentado. Então, esta é a abordagem. De eu partir de um driver de negócio, de eu partir de uma estratégia, como viabilizar essa estratégia. Seja pensando em regras de negócio, seja pensando no modelo de governança. E, por último, pensar em qual a plataforma de tecnologia. Como é que essa transformação digital me viabiliza a conectar, né? Bom, esse é o nosso desafio, esse é o nosso ecossistema. Assim, a gente tem uma pensando com o olhar dentro da transformação como prestador de serviço, né? A gente tem um portfólio de conhecimento bastante vasto e complementar. O nosso desafio é como conectar essas diversas áreas de conhecimento para, de forma conectada, poder viabilizar as transformações. E esse é o nosso olhar, né? Dentro de casa, como é que a gente está fazendo, como é que a gente está tratando o tema gestão de conhecimento, né? Primeiro ponto, uma frase que eu gosto muito, quem me apresentou essa frase foi o Leandro Loss, alguns anos atrás, né, Loss? Que assim, o conhecimento é o único recurso que aumenta quanto mais a gente usa, né? Então isso é uma premissa, uma frase aparentemente sim, mas é muito legal esse princípio, né? Conhecimento é algo para ser gerado, para ser documentado, mas também para ser compartilhado. Quanto mais a gente compartilha, quanto mais a gente usa, mais ele evolui, né? Então, assim, se tem uma mensagem aqui, devemos usar sem moderação, né? Bom, como é que a gente está falando? Do ponto de vista de consultoria, de prestador de serviço, ao mesmo tempo que a gente tem que seguir isso, a gente também tem o elemento proteger, é muito importante. Então, dados de clientes, alguma definição ou solução que a gente tenha que é proprietária de algum projeto, que é proprietária do cliente, então a gente vive tem que viver nesse limiar de, ao mesmo tempo, organizar, compartilhar entre os times internos de projeto, disseminar entre os times, trazer isso como as melhores práticas no projeto, mas ao mesmo tempo e nunca esquecendo de como proteger, né? De como proteger esse conhecimento, porque algo que eu fiz, que eu desenvolvi especificamente para um projeto, para um cliente, ele tem sua propriedade intelectual, ele tem que ser preservado, né? Então esse é o limiar que nós, como prestadores de serviço, sempre temos que ter, né? E procuramos sempre seguir isso de forma muito responsável, né? Mas olhando a parte você tem a parte de inovação e criação, né, que eu não quero entrar muito hoje, a parte de como gerar esse conhecimento, novas práticas, novas abordagens, e uma vez esse conhecimento, como é que eu trato, como é que eu codifico, como é que eu organizo ele dentro de casa, né? Então ele passa muito a parte de codificação. Por que codificação? Para ele ser recuperável, né? A gente que é de consultoria, a gente vive muito assim, o que a gente pode, o que a gente tem de SNOP? Fala com o consultor XPTO, que ele que fez os últimos 3, 4, 5 projetos, ele conhece. Então, o nosso desafio dentro de casa é como que a gente tira isso e deixa isso no repositório, tira um pouco da dependência das pessoas, né? Como a gente formaliza e consegue segurar esse conhecimento. Então, codificando, organizando por temas, compartilhando dentro de casa, seja na formação e capacitação de times, seja na aplicação e treinamento, seja a parte de utilizar em projeto, claro, respeitando a questão de propriedade intelectual, mas como que a gente compartilha, como que a gente dissemina e, claro, protegendo. Então, gestão do conhecimento para a gente, consultoria, ele orbita muito
para esses seis pilares, né, que vai da inovação até a proteção, né? E exemplos que a gente está fazendo pouco, né? Parte de organização. Então, trabalhar com aceleradores, trabalhar com eventos, né? Então, a gente participa de eventos, escreve artigo, traz referências metodológicas. Dentro de casa, a gente procura criar uma rotina de compartilhamento, de disseminação, de debate, discussão de evolução de metodologia. Então, é bastante comum assim, a gente ter um time no escritório que está entre projetos, ou está entre safra, ou está no intervalo de projeto, ou não tem projeto planejado, botar essa moçada para discutir, para melhorar. Como que a gente compartilha e dissemina, né? A gente está chamando de SNOTube, que são vídeos, então a gente está usando muito, principalmente agora na parte de pandemia, criação e disponibilização de reuniões, seja reuniões mais simples sobre o tema específico, seja algum treinamento um pouco mais formal, biblioteca. Então, usar e abusar bastante dessa plataforma online para a gente disseminar e registrar conhecimentos, né? E a parte de proteção, todo o conhecimento que é gerado em projeto, antes dele ser disponibilizado, ele passa por uma fase de descaracterização. Então, informações sigilosas, confidenciais, sensíveis, qualquer coisa que caracterize relacionamento com o cliente, a gente tira para disseminar, para tornar algo metodologicamente não ter uma referência direta com o cliente, com a indústria que a gente está fazendo. Então, esse é um cuidado que a gente faz antes de disseminar qualquer conhecimento. Tudo bem? Então, a nossa função de ser, né, as coisas acontecem, mas as coisas acontecem em projeto, né? Então, a gente tem projeto, então, como que gestão de conhecimento, ela caminha dentro dos projetos, né? Então, o projeto tem seu início, tem seu planejamento, depois tem execução e encerramento, né? Como que a gente faz isso? Então, tem a parte de iniciação de projeto. Então, todo o projeto a gente pega o que a gente chama de playbook, né? E não tem esse playbook, tem cases, tem material conceitual, tem exemplos de plano de trabalho de entregáveis, né? Todo o conhecimento que a gente tem referente àquela frente, aquele objetivo, aquele grande escopo do projeto, a gente tem. Como a gente retroalimenta isso, seja com treinamentos, onde você vai capacitando as pessoas, evoluindo a metodologia, seja nos encerramentos de projeto, que todo projeto a gente aprende um pouquinho mais sobre aquele tema, né? Não importa se eu fiz 1, 10, 15, 20 vezes uma implementação, como Nakamura trouxe a implementação de IBP, a gente tem várias implementações de IBP, mas sempre a gente está aprendendo alguma coisa, sempre tem algo novo, sempre tem alguma coisa diferente que a gente pode fazer. Então, a gente usa muito esse ciclo de aprendizado em projeto para retroalimentar. Então, procurar sistematizar esta evolução e ciclo de conhecimento, né? Aí, entrando no playbook, então, o que a gente traz, né? A gente traz, como eu estava comentando, apresentação geral, o histórico, quantas vezes a gente fez, quais os templates, quais os exemplos de entregáveis. E aí, para a gente tem o grande desafio que é como oferecer isso, né? Talvez para quem presta serviço, essa seja um dos grandes desafios, né? Tem vários. Mas como a gente consegue oferecer essa estrutura, essa oferta de conhecimento estruturado e que, ao mesmo tempo, não ingesse os consultores. Para não voltar àquilo que a gente estava conversando no início, que é não virar um monólogo, né? Virar assim, não, um template pronto, ó, vem cá, eu vou implementar essa NOP aqui na tua empresa e é assim que faz, né? Como que a gente dá essa agilidade, dá essa robustez técnica, dá esse background metodológico, conceitual e de histórico, né? Sem a gente engessar muito o consultor. Então, esse é um grande desafio que a gente tem do ponto de vista de prestador de serviço, né? E por último, como é que a dinâmica, né? Então, a gente tem as estruturas de projeto. Então, o nosso desafio é fazer o conhecimento subir, descer, bottom-up, né? Então, ele nasce aqui embaixo e entra projeto. Então, a gente fomenta muito no dia a dia os consultores se conversarem, seja dentro do projeto, seja entre em projeto, seja quem está no escritório, quem não está. Então, talvez a gente entenda que seja o grande fator crítico para nós, prestadores de serviço, né, que é como disseminar e proteger ao mesmo tempo, é fazer de forma estruturada, fomentar de forma estruturada que os times se conversem, os times aprendam, né, coaprendam um com os outros, né? Então, esse talvez seja o grande objetivo nosso. E no fim do dia, a gente tem
cada vez mais que entregar projetos complexos, né? A gente viu aqui que cada vez mais os times de clientes estão mais preparados para essa discussão, então a gente também tem que fazer essa lição de casa para a gente aumentar e melhorar o nível da discussão, e como eu costumo dizer assim, o melhor resultado do projeto não é só o que a consultoria traz, mas é esse confronto técnico, esse debate entre o cliente, seja time de tecnologia, seja time de negócio, com os consultores, que a combinação dessas três fontes de conhecimento é que traz um projeto com melhor resultado, né? Nesse ambiente de transformação. Tudo bem? Eu acabei correndo um pouquinho por causa do tempo, pessoal. Maravilha, é muito bom ver que uma sementinha plantada há 10 anos atrás está dando fruto. Oh, e como, Loz, e como? É muito legal ver isso. Tem um ponto aqui que eu acho que é muito, muito legal, que é comum dos três. Uhum, Foco no cliente final, né? uhum, Foco no meu consumidor, independente se você compra o chocolate lá que é o produto final, um dos produtos finais lá da Cargill, um dos poucos da ponta, ou se você está comprando o vergalhão, ou se está comprando o serviço, né? uhum, Você está, na verdade, todos os três aqui estão trazendo essa perspectiva de como é que eu atendo o meu cliente lá no fundo, né? Uma frase que você trouxe aqui que foi muito bacana é como que você consegue viabilizar a estratégia, né? Então, essa viabilização da estratégia por meio do conhecimento, porque senão a estratégia fica um negócio uhum, solto, né? Então, uhum, o conhecimento é uma peça-chave para viabilizar a estratégia. Aprender para não repetir, né? Como é que uhum, eu aprendo para não repetir os erros do passado? De novo, acho que foi comum nas três conversas, você falar um pouquinho mais de gestão do conhecimento, mas muito do discurso ele não está pautado na teoria, e sim no que vocês precisam ter para rodar o negócio de uma forma melhor. E uhum, essa, eu volto a insistir aqui para nós, como profissionais da gestão do conhecimento, esse é um fator chave. A gente tem que pensar muito mais como que o cliente ali está pensando, né? O cliente pode ser o outro departamento ou mesmo meu cliente final, e não o que a gente usa no nosso jargão dentro da gestão do conhecimento. uhum, E por fim, foi mencionado por vocês três, o famoso end-to-end, né, de ponta a ponta, como é que eu consigo atender desde a hora que entra aquela minha ordem de serviço lá no comecinho do meu trabalho até a hora que eu entrego o meu produto, serviço final para o meu cliente. Então, toda essa jornada, ela tem que acontecer de uma maneira mais suave possível para o cliente final. E o uhum, último que para mim assim foi muito forte, foi a questão do data driven, né? E aqui eu faço uma meia-culpa com o time da gestão do conhecimento. Eu acho, e aí é uma opinião pessoal, eu não estou falando em nome de nenhuma organização, mas eu não tenho visto os profissionais de gestão de conhecimento olharem para essa questão dos dados com um carinho um carinho maior. Isso não quer uhum, dizer que a gestão do conhecimento será TI. É longe uhum, disso, né? O uhum, meu ponto é que a gestão do conhecimento pode ser mais efetiva se a gente começar a ter um olhar maior também para os dados que estão aí nas empresas, né? uhum, uhum. Então, isso é um ponto super importante para a gente levar em consideração. É. Tem uma pergunta aqui, pode falar, Márcio. Não, eu queria só fazer um comentário, Loss. Assim, concordo 100% com todos os pontos que você trouxe. O que eu acho, assim, como pano de fundo, né, e acho que gestão de conhecimento tem um papel fundamental nisso, é que se você olhar, assim, no que a gente discutiu hoje, isso a gente fala, Loss, a gente discutiu isso há uns 10 anos já, que vem contra dois modelos muito fortes, né, de séculos atrás, que é o Fordismo e o cartesianismo.
que quando a gente segmenta, que trouxe como a gente segmenta o conhecimento, eu aprendo matemática, aprendo física, aprendo biologia, e depois veio com o Fordismo para as indústrias. Isso aqui é vendas, isso aqui é produção, isso aqui é suprimentos, isso aqui é logística. Na verdade, não ser logística, era transporte, né? E o que a gente discutiu aqui hoje, e para viabilizar a estratégia, você tem que quebrar essas fronteiras. E por que eu falo isso? Data-driven. Se a gente olhar os dados, interpretar os dados ainda com esse modelo, a gente vai chegar a conclusões erradas. Porque os dados não seguem essa fronteira, né? Existe uma correlação muito forte, né? É horizontal que a gente tem que olhar e não vertical, né? Uhum. E hoje foi bastante legal, porque assim, as 3 conversas, né? A gente não disse explicitamente isso, mas o nosso olhar foi totalmente horizontal, né? A começar por TI, né, TI? Juliana, assim, foi um olhar foi muito bacana, assim, foi muito cross, né? Então, só para resgatar, assim, e gestão de conhecimento, para mim, de novo, tem um papel fundamental nisso. Fundamental. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui, foi feita específica para Gerdau, mas ela se aplica para todo mundo, então eu gostaria, a gente tem mais 10 minutos, então, que, por favor, sejam sucintos, porque tem mais algumas aqui, tá? Então, se for possível ser sucinto com essa pergunta, porque ela é uma pergunta boa, do Márcio Benedito. Ele queria saber como, no caso a Gerdau, mas aplica para todo mundo, suportou o impacto na cultura organizacional na implementação dessas mudanças, especialmente a quebra de fronteiras entre as áreas para uma montagem de squads, disrupção quanto a papéis e liderança trazidos pelos métodos ágeis, e especialmente sobre a mobilidade das pessoas entre os papéis. Então, e tem a ver com o que o Márcio acabou de falar, né? Essa visão, os dados não respeitam o departamento, né? Ele é cross. Como é que vocês trabalharam com isso? Como é que vocês têm visto esse desafio? Claro. Desculpa, como é o nome da pessoa que fez a pergunta? Márcio também. Márcio. Oi, Márcio. Legal, ótima pergunta, sim, mas essa é uma pergunta que a gente pode discorrer durante umas 2 ou 3 horas aqui, né? Porque esse é o principal desafio, né? Esse é o principal desafio porque quando a gente começa a democratizar, né, a informação, começa a democratizar o conhecimento, a gente vai quebrando silos. Isso é natural, é orgânico, assim, né? Isso acontece, assim, né? E as pessoas que elas não estão preparadas, elas não se encaixam nessa situação, esse é o fato, assim. Então, por isso que a gente estava falando, né, no começo, a gente começou a chamar de transformação digital, porque o digital, ele comunica muito bem, né, e falando assim de 2, 3 anos atrás, isso era o impacto, né, as pessoas queriam ser digitais, né, então, nós vamos fazer uma transformação na Gerdau aqui, nós vamos passar a ser digital, oba, tô dentro, né, mas o que a gente percebeu é que o digital é um nome, assim, um símbolo para isso, né, mas a gente realmente começou a tratar como uma transformação cultural. Então, é claro que aqui o meu foco, né, eu acabei falando bastante, assim, de supply chain, uma coisa muito específica, mas obviamente que existe pessoas na área corporativa que cuidam disso, né? Então, a TI, ela veio muito com a metodologia, mas toda a área de educação executiva, ela veio com um suporte, assim, e nós atuamos muito junto com essa turma, assim, com o suporte que nós precisamos quebrar silos, pessoal. Então, eu vou trazer só um exemplo aqui, ó, do que a gente está falando. Há 2 semanas atrás, nós lançamos um programa chamado Realizar. Com a questão da pandemia e tal, né, a gente entendeu que seria importante fazer um programa para recuperar um EBITDA e chegar nos patamares que a gente quer chegar, né? E o que a gente fez? Nós criamos squads e nós tiramos as pessoas das suas operações. Nós tiramos. Então, tinha diretores de unidades produtoras que saíram do seu papel e estão atuando como PO. E estão atuando como PO, tratando questões financeiras, tratando questões comerciais, ou seja, eles estão permeando por toda a organização. Então, e quando eles voltarem para lá, eles vão ter uma visão diferente,
né? Certamente eles vão ter uma visão diferente, não vai ser aquela visão cilada. Então, isso é só um dos exemplos, assim, né? Para tentar ser breve aí. Márcio, quer falar alguma coisa? André? Não. Eu gostaria de comentar duas coisas bastante rápidas aqui, Leandro. Por favor. Desculpem aí pela câmera fechada, mas eu acho que vale a pena comentar dois pontos específicos aqui que a gente tem enfrentado na Cargill. Então, eu acho que o primeiro aspecto, assim, a gente sempre fala de buy-in, de ter compra, de ter patrocínio da liderança, né? Então isso é um clichê, mas assim, dentro da nossa transformação do supply chain, né, a gente realmente teve um patrocínio muito forte da liderança, até no nível de abrir mão de, às vezes, um business case financeiro, porque para você fazer uma transformação, você exige esforço, muitas vezes investimento, né? E aí, logicamente, que sempre isso está atrelado a um business case, né? Quanto que isso vai dar de payback, quanto isso vai dar de ROI. E a gente, às vezes, abriu mão disso, acreditando que isso faria diferença para o futuro da companhia, para se diferenciar no mercado. Então, ter um patrocínio na liderança neste nível não é tão simples, né? Uma coisa é falar na teoria, outra coisa é realmente na prática ter esse nível de patrocínio, tá? E outro aspecto que eu queria falar é que a gente está passando por essa transformação também de ir para um modelo mais ágil, né? Só que o que eu sinto é que isso é um processo, né? Não é de uma hora para outra. Então, na teoria, sim, é viável, é muito bom. Na prática, eu vejo que o nível de autonomia que se exige para uma organização ágil, né? Com projetos agiles, exige um nível de autonomia, nível de conhecimento muito grande que ainda eu sinto que não são todas as companhias que estão prontas, tá? Na própria Cargill a gente tem utilizado muito mais modelos híbridos, né? Que a gente faz um mix dos dois, né? Do que efetivamente agile puro, tá? Então acho que tem uma questão de transformação ao longo do tempo aí. Legal. É que tem um ponto que, se eu puder traduzir bem rápido, ter o buy-in é ter investimento no curto prazo para poder ter resultado no longo prazo. A famosa É aposta. isso aí. É isso aí. É a aposta que você faz. O Beto do Vale perguntou aqui, ele tem ele fez uma introdução, mas eu vou direto à pergunta. Quais os obstáculos e avanços que vocês encontraram a adotar essas práticas de gestão do conhecimento, embora vocês não chamem assim explicitamente, em uma área ou processo? Tem pontos positivos e negativos que vocês puderam ver aí nos nossos 3 minutos faltantes aqui? Posso começar? Acho que ponto negativo, na verdade como restrição, tá, Loz? Eu não queria colocar como ponto negativo, que até agora eu não vi ainda nenhum ponto que me fizesse pensar, putz, será que é o caminho Ele falou certo, né? obstáculo, né? Obstáculo. Legal. Isso. Eu acho que eu vejo dois obstáculos, que vai um pouco do que a gente acabei respondendo, fazendo um ponto anterior. O nosso modelo mental, ele é muito... A gente precisa de fronteira, a gente precisa de ter um limite, né? Até aqui é meu conhecimento, até aqui, né? Muito de caixinha. E quando a gente está falando de transformação e tudo que a gente conversou hoje, a gente meio que tem que repensar o que seria essa fronteira. É óbvio que o modelo de governança é fundamental, óbvio que uma hierarquia ela é no seu nível a respeitar, mas a gente tem que abrir mão disso, né? Entender que, por exemplo, um Juliano questionar alguma questão de supply chain, alguma lógica de política de estoque, e eu questionar a questão, algum ponto de vista de arquitetura tecnológica, ok. Eu não estou invadindo o espaço dele, não está invadindo o meu espaço. E simplesmente a gente está se provocando, né, para pensar numa melhor solução. Te usei aqui como exemplo, tá, Juliano? Mas acho que esse é o que eu vejo o primeiro obstáculo, o grande obstáculo que a gente tem. Número um, essa resistência, muitas vezes inconsciente. E número dois, o tipo de habilidade, soft skill, é muito maior. É muito maior. Primeiro para você ter essa consciência e depois para você ter esse desprendimento, né, no tratar com as pessoas, né? Porque nesse novo modelo, você começa a trabalhar com pessoas que não são sua linha direta e não é aquela pessoa que, sim, que te dá férias, te dá promoção e te demite, né? São pessoas que estão ou acima ou abaixo ou do lado. Então, assim, de novo, como se desprender desse modelo que nós fomos educados? Acho que esse é o grande obstáculo, né? As dificuldades que eu tenho sempre para nisso, né? Como é essa diferença de modelo mental, entendeu? Não é tecnológico, não é de processo, não é de...
Se eu É puder muito trazer bom. legal, se eu puder trazer um ponto só de dificuldade, assim, eu diria assim, ó, a cultura do super-herói. No momento que tu começa a democratizar bastante, né, a gente tem que trabalhar de forma colaborativa, a gente tem que trabalhar de Uhum. forma de equipe, e esse é um ponto importante, assim, ó, as organizações, elas precisam se dar conta que elas não podem valorizar os super-heróis, né, elas precisam valorizar o trabalho colaborativo. Então tem uma coisa de cultura bem importante nossa, Sim, sim, assim, sim. que todos nós influenciamos, né? Total. É, é. Juliano, eu ia colocar exatamente esse ponto. Perfeito. Legal, poxa, muito bom. É, se vocês me permitirem, eu quero extrapolar um pouquinho o nosso tempo e ter uma outra pergunta que está aqui comigo já desde o começo. Se vocês puderem também, de forma muito sucinta, o que no fundo, a nossa atual situação de pandemia ajudou ou piorou nessa transformação digital e qual é o impacto que pode ter dado para vocês no dia a dia? Eu posso falar, só esperando. Vai lá. É, eu vejo, do ponto de vista de transformação, eu vejo mais pontos positivos do que negativos, né? Teve bem entre aspas, tá? Porque eu não quero tirar a seriedade do momento. Teve uma brincadeira, uma piada que aconteceu, todo mundo deve ter recebido, que assim, qual foi o grande agente de transformação digital na sua empresa? O CEO, o CIO, o Covid, né? De novo, eu não quero minimizar o impacto, acho que só pega como ponto. No fundo, o que está todo mundo fazendo é antecipando ideias, projetos, planos que tinham para daqui a 4, 5, 6 anos, né? E todo mundo, eu quero implementar uma omnicanalidade, eu quero agregar serviço, eu quero fazer isso, mas não tinha uma certa resistência. E aí veio essa pandemia, todo mundo teve que repensar o negócio por questão de sobrevivência, né? Muitas vezes, por sobrevivência. Então, acabou tirando da gaveta e acelerando muito. Tem vários cases que a gente já está vendo aí, né? Por exemplo, Reserva, que implementou uma omnicanalidade, colocando as 1.500 lojas da rede dela como pontos avançados de estoque. Algo que se discute em teoria, em combinação. Eu estou dando palestra faz tempo de omnicanalidade, sempre falo disso. O cara, o Mesli, em 60 dias, implementou isso na cadeia dele. Então, assim, a minha opinião só acabou olhando para a transformação digital. Né? Tô bem fechando o escopo. Eu acho que funcionou como um baita acelerador. Né? Acho que nada como uma crise para a gente se mexer. Né? Uhum, Então, eu vejo muito com esse olhar. Assim. legal. Eu acho que falando um pouquinho do que a gente tem vivido na Cargill, né, assim, eu acho que como um aprendizado mesmo desse momento, né, logicamente que isso impactou diretamente no consumo, né, na ponta e logicamente que impactou diretamente na demanda. E o que eu percebi da demanda da Cargill, né, e o que eu percebo é que o nível de preparação que a gente teve ao longo desses últimos anos, né, para enfrentar situações como essa foi fundamental para passar por esse momento bem sucedido. Então, o que eu percebo, né? Que as empresas que estão mais preparadas para passar por momentos assim e vão com certeza ter muitas vão enxergar muitas oportunidades e vão conseguir se beneficiar no longo prazo. Então, eu acho que esse é o grande ponto de uma jornada de transformação, né? Pensar mais no longo prazo e menos no resultado de curtíssimo prazo, né? Então, eu vejo que todo investimento que a gente fez valeu a pena para que a gente conseguisse passar por essa situação com muito mais facilidade, muito mais estruturado, muito mais forte, né? Então, até a questão de gerenciar todo o nível de informação que a gente tem recebido, né? Artigo, informação encontrada, desencontrada, é o que a gente mais recebe. Então, conseguir filtrar isso e a gente internalizar isso dentro dos nossos processos para tomar a melhor decisão, eu acho que esse é o grande segredo para conseguir passar por esse momento de uma forma mais tranquila como empresas, né, como companhias. Legal. Eu só complementando, concordo com o que o Márcio e o André falaram, né? Infelizmente, né? Realmente a gente não pode dizer que há coisa boa nessa pandemia, com a quantidade de pessoas sofrendo aí, famílias perdendo, né? Pessoas. Mas o fato nos fez refletir sobre muita coisa, né? E nos fez quebrar muitos mitos assim que a gente tinha, né? Então, pegando o exemplo da indústria siderúrgica, na nossa aqui, né?
A gente tinha um mito até meses atrás que os nossos clientes não eram clientes digitais. Os nossos clientes, eles não comprariam né, através de um omnichannel, eles não comprariam através de um e-commerce. Não, eles gostam de contato, são clientes tradicionais, empresa. Foi por terra isso, né? Em pouquíssimos meses, a gente rapidamente viu o nosso site que era super simples, assim, e tinha uma adesão super baixa, explodiu. E a gente tem que dar conta disso agora, né? Então eu acho que vários mitos foram quebrados, inclusive esse de participação das pessoas. Por exemplo, antes de vir para cá, eu estava numa dinâmica onde todas as pessoas, tinham 20 e poucas pessoas na sala, todas elas participaram super bem, usando ferramentas de post-its virtuais e tal, e a gente conseguiu fazer uma sessão de ideação fantástica, com realmente todo mundo participando e colaborando, né, que talvez a gente não tivesse se fosse no mundo físico normal, né, então, mitos que foram quebrados aí, que, como o André falou, assim, né, empresas que se prepararam, aproveitam, e a gente está num aprendizado, assim, acho que tem muita coisa para a gente aprender ainda nos próximos meses. Uhum. Legal, puxa. Então, para finalizar aqui, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um prazer enorme contar com vocês aqui nesse painel. Show de bola. Bom, eu sou fã de todos os assuntos discutidos aqui, então não teria como ser diferente, né? Também gostaria de agradecer a Denise, a nossa tradutora, que está traduzindo toda a nossa conversa aqui do português para o inglês, e convidar o pessoal que está assistindo o nosso painel para os próximos painéis ainda do dia de hoje. Às 14 horas, a gente tem um painel sobre Digital Personal Knowledge Management, o moderador vai ser o Vitor Alves, e às 16 horas tem um painel de inovação digital setorial com a Elisandra Hurtado. Além disso, tem os painéis científicos em paralelo. Então, a gente, felizmente, graças à tecnologia hoje, pelo evento ser online, a gente pode escolher qual a gente quer assistir ao vivo e depois pode ir lá na gravação e assistir também as sessões paralelas quando tiver um tempinho ali. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Foi um prazer enorme contar com vocês aqui e espero que vocês tenham aproveitado a conversa tanto quanto eu aproveitei, porque foi show de bola aqui. Então, obrigado a todos. E espero ver vocês na próxima. Mais uma vez, obrigado pelo Felipe Pazelo e a Denise Cipulo, que são o pessoal aqui da tradução. Beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado. Um abraço. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.